Primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 18. Enquanto você localiza o texto, após o culto, os jovens e adolescentes estão convocados pelo presidente da UMP para uma reunião onde estará sendo tratado de assunto sobre o acampamento de inverno, no mês de junho. Então, jovens e adolescentes, após o culto, uma reunião, pode ficar tranquilo que a reunião não será muito prolongada, tá? Tratando sobre acampamento de inverno. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 18. Eu convido a igreja presencial, a igreja virtual, que leia comigo. Leamos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo trabalhando novamente a questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. A vontade de Deus é soberana, mas eu preciso ser grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E é dentro disso que a gente vai trabalhar hoje com o tema agradecer é. Vivemos um momento onde nós observamos que a população, ou grande parte da população, está desenvolvendo angústia, ansiedade. A palavra-chave no comportamento humano é desmotivação, insegurança, dúvidas, incertezas pairam sobre a vida de todos nós. E com isso nós, às vezes, nos fixamos nas coisas negativas. Fixamos naquilo que não temos, naquilo que perdemos, naquilo que não alcançamos, e esquecemos do que temos, do que Deus nos dá, e esquecemos de valorizar aquilo que o Senhor tem feito por mim, por você, por nós, na nossa vida. E Paulo nos chama a atenção exatamente para essa questão de ser agradecido. A igreja vivia perseguições. A gente está estudando a primeira carta. A igreja vivia momentos de tensão, de estresse, em todos os lados. Mas Paulo faz questão de focar ou trazer a igreja para focar a sua visão, a sua mente, o seu pensamento na gratidão. E no versículo 18 ele enfatiza isso. Em tudo, dai graças. Agradecer pelos momentos bons, agradecer pelas conquistas do nosso dia a dia é fácil. Mas Paulo enfatiza que é para agradecer por tudo. Aconteceram coisas que vieram a me desagradar. Paulo fala, você não está entendendo nada, mas agradeça, porque existe a soberania de Deus sobre tudo em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está usando aquela situação para fortalecer a nossa fé. Deus está usando aquela situação que, no meu olhar, é uma situação lastimável até,
vai me causar dor, sofrimento, mas Deus está usando aquela situação para o meu desenvolvimento espiritual, para produzir em minha vida fruto do Espírito, tais como longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Hoje nós estudamos com os adolescentes sobre justificação, e Paulo, escrevendo no capítulo 5 aos Romanos, ele trabalha essa questão de que a tribulação, ou a dor, ou o sofrimento, ele tem a sua visão, a sua leitura pedagógica, porque a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. E Paulo, aqui na carta aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças. Então nós vamos mostrar 3 pontos interessantes de que é preciso agradecer. Então, agradecer é, em primeiro lugar, obedecer ao próprio Deus. Agradecer, em primeiro lugar, é obedecer ao próprio Deus. Obedecer, e Paulo está dizendo, em tudo dai graças. Obedecer, porque o Salmo 50, versículo 14, eu convido a igreja a fazer a leitura comigo. Leiamos. Eu tenho que fazer o quê? Oferece a Deus, ok, irmãos? Sacrifício de ações de graças. Eu tenho que oferecer a Deus. Observa que não é opcional. O Salmo 50, versículo 14. Não é opcional. Está dizendo que eu preciso oferecer a Deus. Eu preciso colocar para o Senhor a minha gratidão em ações de graças. Um outro texto interessante, Filipenses capítulo 4, versículo 6, tá? Leiam comigo aí, Filipenses 4, 6, nos diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com que, irmãos? Com ações de graças. Preste atenção que, mais uma vez, Paulo diz, em tudo. Eu quero destacar o em tudo. Em tudo, eu tenho que me colocar diante de Deus, com oração, súplica, tudo, mas ele encerra o versículo dizendo, com ações de graças. Quando eu sou agradecido, a gratidão é um antídoto contra a ansiedade. A gratidão é o principal remédio contra a angústia. A gratidão é o principal remédio contra o sentimento de inferioridade, contra o sentimento de rejeição. Quando eu agradeço, eu me valorizo o meu Deus e valorizo aquilo que Deus faz para comigo. Então, agradecer é obedecer a Deus. Em segundo lugar, eu quero mostrar para a igreja que agradecer é reconhecer as bênçãos de Deus. Se eu agradeço, eu estou dizendo, eu reconheço o que o Senhor tem feito para a minha vida. Eu reconheço o que o Senhor está fazendo para comigo. Aí, mais uma vez eu digo, é preciso tirar o foco das angústias, da dor, do sofrimento, é preciso tirar o foco daquilo que me desagrada e focar em Deus. Deus tem suprido
todas as minhas necessidades. E Paulo, ele mesmo nos enfatiza, dizendo que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Ele traz isso para nós lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12. Ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação, tanto em abundância, quanto em fartura, faltura ou necessidade. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Só que às vezes nós citamos o versículo 13 de Filipenses 4, mas esquecemos dos 2 versículos que antecedem, que fala exatamente sobre viver bem em toda e qualquer situação. E o salmista, no Salmo 106, versículo 1, eu convido você, igreja, que leia comigo, nos diz, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia faz o quê? Dura para sempre. Agradecer é obedecer a Deus, mas agradecer também é uma demonstração de que eu reconheço as bênçãos que Deus tem feito sobre a minha vida. Salmo 108, versículos 3 e 4, também nos faz um chamado para que nos coloquemos diante do Senhor com ações de graças. Leiam comigo. Rendei-te graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Olha só, porque acima dos céus se eleva o quê? As tuas misericórdias. Deus é misericordioso para com a minha vida, Deus é misericordioso para com a sua vida, e o escritor de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então, quando eu agradeço, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço tudo que o Senhor está fazendo para comigo. Então, agradecer é obedecer à voz de Deus. Agradecer é reconhecer o que Deus tem feito, ou as bênçãos de Deus para com as nossas vidas. Em terceiro lugar, agradecer é seguir o exemplo de Jesus Cristo. É ter Jesus Cristo como nosso modelo. Jesus, ele deixou o seu exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele é o nosso maior modelo. Nós vimos na ceia do Senhor, ele nos diz o texto de Mateus, ele partindo o pão, fez o quê? Deu graças. Nós vemos também lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus dizendo, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. E o contexto é Jesus agradecendo, porque Deus deu o privilégio de Jesus ter em seu torno os humildes, as pessoas humildes. Então ele diz para o Pai, graças te dou, ó Pai.
porque o Senhor colocou aqui, próximo a mim, ao meu entorno, as pessoas humildes. Interessante que às vezes nós não agradecemos por quem Deus coloca em nossa volta, né? É tão normal. A gente levanta, a gente tem a dinâmica do dia a dia em volta às pessoas, a gente trabalha durante o dia, vai embora, tem as atividades, a dinâmica durante a noite, e a gente às vezes não deixa um minuto sequer para render graças a Deus pelas pessoas que estão em nosso entorno. Jesus estava agradecendo a Deus pelas pessoas que estavam próximas a Ele. No contexto aqui, as pessoas humildes, Ele está dizendo, graças te dou, ó Pai. Tem um outro versículo interessante, por exemplo, lá em João, capítulo 6, diz que Jesus, capítulo 6, estava indo para o monte, a multidão o acompanhando. Aí Jesus olhou para um dos seus discípulos e disse, ei, aonde vamos, onde temos um local para comprarmos pão para essas pessoas? Aí o discípulo disse, Senhor, nem se tivéssemos 200 denários de pão, daria para matar a fome dessas pessoas. Aí um outro discípulo pegou e falou, olha, nós temos ali um rapaz, um jovem, um adolescente, que tem... Quantos pães, alguém lembra? 5 pães. E quantos peixes? É isso mesmo, 5 pães e 2 pães cevados e 2 peixinhos. E Jesus então mandou que trouxesse aquele jovem próximo a ele. E eu fico a imaginar o espanto das pessoas que estavam próximas de Jesus, vendo ali aquele cestinho com 5 pães e 2 peixes. Mas sabe o que Jesus fez? Está aí o texto de João, capítulo 6, versículo 11. Leiam comigo. Então Jesus tomou os pães e tendo dado, o quê? Graças, distribuiu-os entre eles. Preste atenção. E tendo dado graça. Ou tendo agradecido. Sabe qual foi o resultado? Sobraram quantas cestas? 12. A gratidão, ela nos leva o quê? A sermos abençoados. E Jesus é o modelo, e Jesus é o exemplo para a gratidão. Tem um outro texto em João, capítulo 11, que nós conhecemos muito bem, tá? Adoeceu, veio a óbito, e as irmãs mandaram avisar Jesus, e Jesus atrasou, chegou depois. Atrasou na linguagem humana, tá? Chegou depois. Aí Jesus pediu que o levasse aonde estava o corpo, onde tinha sido sepultado. Jesus pediu então que tirasse a pedra, que abrisse a sepultura, para que então ele pudesse falar com Lázaro. Tem uma observação muito interessante de Marta. Senhor, que isso? Já tem 4 dias. Estão lembrados dessa observação? Já faleceu há 4 dias. O que tem aí é uma fedentina. O interessante é que, antes que o milagre acontecesse, Jesus orou ao Pai agradecendo.
porque o versículo 41, Lázaro ainda não havia ressuscitado. Se você pegar o texto, Jesus agradeceu antes que o milagre acontecesse. E olha o que ele disse, leiam comigo. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, o que ele disse? Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha o que eu enfatizei. Antes que o milagre acontecesse, Jesus já estava agradecendo a Deus pelo milagre. Aí ele ordenou que Lázaro saísse para fora, e Lázaro, isso aconteceu. Eu poderia citar para vocês diversos exemplos no ministério de Jesus, de como ele usou a gratidão como grande remédio, como o grande bálsamo, como a grande solução. E às vezes nós não paramos para agradecer. E às vezes nós deixamos passar sem observar a importância da gratidão para as nossas vidas. E eu quero resumir a importância da gratidão nesse pensamento que está na sequência. Leiam comigo. Está aí na sequência para você, na tela. Leiam comigo. Gratidão, o bálsamo que alivia a dor da alma. Apareceu aí na tela? Vamos ler juntos? Bem, quem está em casa apareceu, né, Wellington? Tá. Gratidão, o bálsamo que alivia a dor da alma. É o benefício da gratidão para a minha vida, é o benefício da gratidão para a sua vida. Por isso que agradecer é obedecer a Deus. Por isso que agradecer é reconhecer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que agradecer é seguir o modelo, seguir o exemplo de Jesus. Gratidão é o bálsamo que alivia a dor da alma. Está doendo? Agradeça. Vai aliviar. Aconteceu algo na sua vida que está machucando? Coloca gratidão, que é o grande remédio. Você não aceita, você não concorda com o que está no seu entorno? Coloca gratidão. Diz para Deus, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não concordo, eu não entendo por que isso, mas eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor está comigo em meio à dor, em meio à alegria, o Senhor está comigo em meio ao sofrimento, o Senhor está comigo em meio à tristeza, o Senhor está comigo em meio à felicidade, o Senhor está comigo na doença, o Senhor está comigo na saúde, o Senhor está comigo em todas as situações. Por isso que a gratidão é o bálsamo que alivia a dor da alma. Que sejamos agradecidos. Que a gratidão possa fazer parte do nosso dia a dia, mesmo não entendendo o que está acontecendo conosco. Que Deus nos abençoe e sejamos agradecidos por tudo. Em tudo, dai graças. Que Deus nos abençoe. Amém?